Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao J3Cast, eu sou Cine Trindade. Nesta edição a gente tem muito a falar sobre música e também sobre o que a música pode ser como terapia. A gente convidou aqui a musicoterapeuta Sara Costa e o maestro e presidente da ONG Orquestrando a Vida, Johnny William Vilela. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigado. Então, a Sara está desenvolvendo um projeto aqui em Campos que ela já desenvolvia lá em Brasília, onde ela se divide, Campos e Brasília atualmente, que é chamado CREPEM, né? É um núcleo dedicado a cuidar de crianças, pessoas com deficiência, por meio da música. E esse projeto foi apresentado agora, no final de fevereiro, a gente aqui noticiou no J3 News, e a partir de março, abril, esse projeto está se expandindo e tomando um corpo, né, aqui na cidade de Campos. Então, eu vou perguntar a vocês dois a mesma pergunta, né? A que se dá a proposta desse curso? Ele é destinado a quem, né? E como é que vocês pretendem trabalhar esse público aqui na cidade de Campos? Vou começar, maestro, pela Sara Costa, por favor. Obrigada pelo convite, Cinei. Então, o CREPEM, ele é o Centro de Referência, Pesquisa e Extensão em Musicoterapia, né? Esse é o significado dessa sigla. Ele nasce da formação de profissionais em musicoterapia na cidade de Brasília. Em Brasília, ele é vinculado à Faculdade Batista de Brasília, com a pós-graduação em musicoterapia. Então, nós tínhamos a necessidade de criar um núcleo de estágio e também um núcleo de pesquisa, para que a gente fomente a pesquisa na musicoterapia, em literatura brasileira, né? Então, eram os nossos desejos iniciais, e atender a pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem a deficiência e que não teriam acesso à musicoterapia dentro tanto do Sistema Único de Saúde, tanto no Sistema de Assistência Social. E os valores de uma sessão de musicoterapia nas clínicas particulares, eles não são valores acessíveis a toda a população. Então, a gente faz um desenho de atendimento de musicoterapia social e comunitária, pensando no atendimento dessa criança, adolescente com deficiência, nessa intervenção para esse sujeito, mas também um olhar macro para o ecossistema que envolve essa criança, né? Essa pessoa atendida. Então, o CREPEM, ele é um lugar da prática da musicoterapia, da intervenção terapêutica voltada a pessoas com deficiência ou demandas emocionais, demandas sociais, né? No que nós tivermos condição de atender dentro da proposta. Ô Johnny, por que a ONG Orquestrando a Vida abraçou esse projeto? Ou eu não sei como é que se parte dela para você, de você para ela, como é que se dá essa vontade de trabalhar e atuar nesse campo da musicoterapia na ONG? Então, a gente vem percebendo, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no seu programa, onde eu sou fã. Obrigado. Assim, eu sou seu fã, desde adolescente. Depois a gente fala a nossa história. Pois é. A nossa relação. Vamos lá. Então, Cinei, há algum tempo a gente vem sentindo uma necessidade muito grande nos projetos sociais do país. Eu presido um fórum de orquestras sociais do país. E os líderes, todos os gestores, vêm sempre comentando o crescimento, né? E também até a inoperância de a gente agir dentro dos projetos, como lidar. O profissional de música sabe lidar com a música, ele não é musicoterapeuta, e assim existe uma diferença muito grande, gritante entre, né? Existe uma confusão ainda, né? A música é terapêutica, mas não é uma questão profissional. Não, é diferente uma coisa da outra. E assim, a gente vem recebendo muitas crianças e nós ficamos como resolver. Então, crianças com deficiências e com características, no caso do TEA, do transtorno. E muitas das vezes a própria família não expõe. A gente vai descobrir dentro da sala de aula. Então, esse foi um grito dos projetos, porque todos nós nos identificamos na mesma
situação. E quando a Sara, em conversa já há algum tempo, né, Sara, a gente, e que houve essa condição de o CREPEM estar aqui em Campos, que, se não me engano, é a primeira cidade fora de Brasília a ter o CREPEM, o que nos honra muito, mas antes disso existe essa necessidade gritante em todos os municípios, mas aqui em Campos, onde nós estamos instalados, é muito forte, a demanda é muito grande. A Orquestra na Vida vem cumprindo o que pode ser feito, mas existe um limite muito grande entre a sala de aula, a música em si, e a musicoterapia. Então, esse encontro foi assim um encontro realmente de uma necessidade enorme, gritante, que veio. O CREPEM não veio para os alunos da Orquestra na Vida. O CREPEM veio para servir a cidade e região. O CREPEM está sediado dentro da Orquestra na Vida, mas é um projeto que atende a sociedade como um todo, né? Não é um projeto destinado a alunos da Orquestra na Vida. É claro que você vai atender, né, uma demanda reprimida que existe no mercado enorme. Mas, né? Quando você fala de receber crianças, por exemplo, a partir de que idade lá a ONG, a Orquestra da Vida, inicia a idade mínima, assim, de 6, 7 anos. 6, 7 anos. Que podem, né, aprender instrumentos, enfim, atividades musicais. Quando vocês recebem, tem acho que uma inscrição, tem vagas, né, limitadas e tal, aí a criança é introduzida nas práticas, nas aulas, né, e existe, por exemplo, alguma espécie de laudo médico. A Sara falou que vocês não pedem... Existe toda uma documentação, passa pela assistente social, a família conversa, tudo isso é feito de uma maneira... Temos todo o serviço social, psicopedagoga, né? Então, aí existe esse serviço, já oferecido na Orquestra na Vida. Quando é que vocês percebem... Eu tenho aqui entrevistado uma bióloga geneticista e também médico geneticista sobre o TEA e o crescimento, né, de casos no Brasil e no mundo. Há várias teorias, estudos recentes, porque a gente sabe ainda pouco. Embora haja muita pesquisa, mas relativamente é uma coisa nova, né, na sociedade mundial. E a necessidade de diagnóstico e a dificuldade também de diagnosticar, independentemente da idade. Inclusive, não faz muito tempo que a atriz Letícia Sabatella, né, já há mais de 30 anos em atividade, ela foi diagnosticada com um grau, um nível do TEA, e ela está dentro do espectro autista, né? Quando é que vocês percebem, começam a perceber esses comportamentos de criança, sobretudo com TEA, né? Vamos frisar no TEA, porque você vai falar também que a musicoterapia atende a outras necessidades, mas vamos começar pelo TEA, né? Sim. Hoje a gente trabalha também os profissionais de saúde na atuação da intervenção precoce. Então, existem alguns sinais do desenvolvimento do bebê que já são sinais de alerta para nós. Então, nós temos marcos de desenvolvimento que precisam ser observados, né? Como que esse bebê está respondendo, se é um bebê que olha no olho enquanto mama, se é um bebê que tem um sorriso social, ele é um bebê que interage mais com coisas do que com pessoas, né? Se tem alguma demanda ali sensorial, é um bebê que ou ele tem um pouquinho de dificuldade de ficar no colo, ele prefere ficar quietinho ali naquele bercinho, na caminha, né? Então, são coisas que a gente vai observando, que a ciência vem trazendo para a gente, porque ninguém se torna autista. O sujeito, ele nasce autista. É um cérebro diferente, a neurodivergência. Embora eu tenha conversado com um médico, ele, que tem causado uma certa polêmica, né? De que ele admite que a possibilidade de desenvolver
o TEA em algum momento, sobretudo por causa de telas, a falta de interatividade, de atividades físicas, crianças que ficam muito isoladas, né? Sim, é a falta de estímulos adequados, e a tela, hoje a gente sabe dos malefícios que ela tem para a infância. Então, assim, a gente tem crianças com diagnósticos e tem alta exposição à tela, e aí a gente hoje vive um dilema na ciência sobre essas descobertas, né? Então, assim, eu não vou te dizer que alguém se torne autista, mas na minha concepção, as pessoas podem desenvolver talvez comportamentos e características que estariam ali presentes dentro de condições da neurodivergência, né, devido ao uso abusivo de tela. Então, a gente sabe que crianças com uma alta exposição à tela, elas têm uma abstinência quando essa tela é retirada, precisa ser feito um trabalho gradual ali de retirada dessa tela, né? A tela, ela é uma ação de mão única, né? O cérebro está ali o tempo inteiro, tum, 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 e você não tem a responsividade, né? Então, você vê crianças, às vezes, com atraso de desenvolvimento de linguagem, comportamentos estereotipados, reproduzindo ali coisas na tela e não sendo trabalhadas as habilidades necessárias para o alcance desses marcos de desenvolvimento. Por isso que o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico multidisciplinar. É uma equipe que vai avaliar esse sujeito dentro de ambientes diferenciados, de condições diferenciadas, porque a gente vai observar as variáveis desse comportamento. Então, quando uma família tem uma queixa, tem uma dúvida, ou a escola faz um indicativo e você leva num médico, esse médico vai recomendar as terapias para a gente começar ali a observar e estimular essa criança. A partir desse estímulo, dessa observação, dos relatórios dessa equipe multidisciplinar, né, das escalas da neuropsicologia feitas para rastreio do diagnóstico, e aí sim esse diagnóstico é fechado. Então é um diagnóstico muito sério, é um diagnóstico que depende de uma equipe multidisciplinar, depende de profissionais atualizados no que diz respeito à ciência, né? Não é, olhei e achei que claro. Né? Você, Johnny, que está há tanto tempo na música, eu vou revelar aqui, eu disse que no início, eu conheço o Johnny desde garoto, tá, gente? Assim, eu não vou revelar a idade dele, né? Mas a minha eu posso dizer. O Johnny Williams sempre foi uma referência musical dentro, inicialmente, hoje ele abrange a cultura municipal, regional, regional no sentido do Sudeste, do Brasil e do mundo, porque ele foi o que trouxe o L-Sistema, o método venezuelano para cá, né? A ONG se inspira nesse projeto incrível da Venezuela, que se espalhou pelo mundo. Mas começa dentro do núcleo da Igreja Batista, onde eu frequentei, né? A gente tem essa origem batista, protestante. E o Johnny Williams era assim, o cara que foi para São Paulo estudar música, voltou para Campos e trouxe muitas novidades, né? Musicais maravilhosos, orquestra, a primeira orquestra criada na cidade, nasce dentro do projeto do Centro Cultural, que funcionava dentro da Segunda Igreja Batista na época, e eu fui um dos primeiros alunos de violino dele, fui estudar violino aos 20 anos, já mais grandinho, né? Eu queria ser músico, eu queria ser, imagina, um concertista, e fui lá estudar violino, mas ficou pelo caminho esse projeto. O jornalismo roubou meu tempo. Mas você é pianista, tá? Sou dublê de pianista. Ô, Johnny, você que está nessa área, né, da música há tanto tempo, a gente antecede as telas, os telefones celulares, a rede mundial de computadores, a internet. Existe, acho que, uma diferença muito grande, né, do que era o comportamento de uma criança, de um jovem, um adolescente, com e sem internet, com e sem celular. Musicalmente, como é que você observa esses comportamentos para os garotos que chegam e depois, se é que se consegue ter aí uma abstenção ou ser menos dependente de telas de celular? Como é que você vê isso musicalmente dentro da ONG e das orquestras que você conduz?
Então, você imagina que o que a arte é do artesanal, da construção diária, né? Vamos pensar em um violino, da madeira, né? O toque, isso não se perdeu com tela, com qualquer, né? Com qualquer avanço, não se perdeu. Então, hoje, uma criança que vive na tela ou com todas as informações, quando ela participa integralmente, por exemplo, vamos falar da Orquestra na Vida, que é um tempo muito grande que a criança passa, praticamente todas as tardes, ela está afastada da tela durante aquele período. Vocês, tipo, não podem usar? Não, nós ou não tem usamos. alguma... Não, porque o interessante é que quando a gente se reúne na música, vamos falar na prática orquestral, a gente se reúne para se vencer todos os dias. A sinfonia tem que estar melhor, o que eu toco tem que estar melhor, porque eu estou com um parceiro do lado, tocando, é um grupo indo na frente. Então, nessa hora, a tela é esquecida. Você está se vencendo, né, naquela parte artesanal que não combina com a tela. Né? Mas essa orientação, celulares guardados? Não. Ou o estudante fica ali estudando com o celular no bolso? Às vezes acontece assim, você está no tute da orquestra, né? Orquestra, e não está passando o naipe, por exemplo, de violino, às vezes acontece alguém no celular. Mas é difícil, porque eles estão muito preocupados com o que vão tocar. Né? No intervalo acontece, a gente não retira celular, não proíbe, né? Mas a gente não tem muito essa incidência. Né? A gente tem, assim... vários alunos que entraram porque realmente tinha esse problema na tela, realmente. Acho que Sara tem vários casos para contar de Brasília, que eu já tenho conhecimento, que ela já me reportou, mas na Orquestra na Vida, até esses casos foram, assim, melhorados, né, com o estudo do violino. Aí a criança, ou de qualquer instrumento, quando a criança se afasta dali, ela vai para casa. E nós estamos falando de uma clientela que não tem recurso para ter um instrumento em casa. Por isso, a intensidade da Orquestra na Vida. Porque nós estamos falando, um dia desses, um grande profissional da cidade esteve visitando a Orquestra na Vida, e eu falei, eles estão aqui todas as tardes, mas eles não estudam? Não, estudam pela manhã. Mas eles não estudam para o colégio? Eles não têm orientadora. Eles não têm recursos. Aqui eles estão se vencendo, eles estão aprendendo a estudar dentro da sala de aula para eles terem tempo de crescer na música. Então, eles se apaixonam pela música. O apaixonar pela música faz com que eles realmente queiram se vencer todos os dias através dela. Então, isso afasta muito a criança da tela. Ela fica bem afastada. Com respeito à questão que a Sara estava falando, a gente está reportando uma sociedade que não tem recursos. O CREPEM, ele está chegando para essa sociedade. Eu não estou dizendo que não vai alcançar o outro nicho da sociedade, mas nós estamos falando de uma sociedade que não tem... Quando eu falo que o pai e a mãe escondem, ela nem esconde, ela nem sabe diagnosticar alguém. É uma criança que não para, essa criança não tem concentração. Ela não, embora esteja se falando muito na imprensa, mas ela não vai na tela para pesquisar sobre isso. Né? Então, assim, essa clientela não chega, ali a assistente vai... Né, diagnosticar, perceber, avaliar, né? Isso, fazer encaminhamento e nem sempre a rede vai poder absorver, porque são muitos e muitos casos. Sara, como é que você tem analisado esse crescimento? Né? A gente cogita a hipóteses, tem algumas estatísticas de cada X nascimentos, sei lá, 2, 3 crianças podem ter o espectro e desenvolver, né, esse problema. Eu lembrei aqui também do Neila Torraca, né, o ator que já nos deixou, ele dizia que
as crianças hoje são geradas, parece, dentro do ventre, ou assim, né? Porque os nativos digitais, Verdade. crianças que, independentemente da classe social, né, têm essa relação com a tela, com o celular, enfim, as conexões. Como é que você observa esse crescimento, esse número, né, de dependentes de tela ou de nativos, né, e essa ligação ou dificuldade de se afastar? Eu acredito que tudo é comportamento, né? Tudo é comportamento. Então, a gente, por exemplo, quando o Johnny fala da ONG que as crianças se superam, na verdade, na minha visão, a prática musical, ela proporciona, ela ensina um comportamento. O músico, ele só vai ter alta performance se ele repetir. Então, você dá outra função para esse cérebro. Você está ensinando outro comportamento, para além do uso da tela, né? E aí, quando a gente vai começar a pensar sobre tela na sociedade, a gente precisa entender que os adultos são viciados em tela. Não são só as crianças. Então, a gente tem a reprodução de comportamentos dos sujeitos adultos. Quem dá a tela para essa criança é um adulto. Essa criança não vai no shopping, compra um celular ou compra um tablet e é o adulto que faz isso com a criança. Então, a gente precisa, na minha visão, trabalhar primeiro com uma conscientização da sociedade sobre o bom uso da tela. Né? Não acho que cabe a gente demonizar a tela. Porque a inteligência artificial, as coisas são extremamente importantes para o desenvolvimento da sociedade. Mas o bom uso disso, de forma saudável, qual é a forma saudável? Eu deixo de dormir para estar no meu Instagram? Né? Eu deixo de dormir para estar gravando vídeos, para estar no TikTok, né? E o que a gente vê é que os adultos fazem uso abusivo da tela e as crianças reproduzem o comportamento do uso abusivo da tela. Porque também o adulto não consegue fazer a vigilância, porque ele também faz o uso abusivo, né? Então, a gente precisa entender, e dentro de uma das propostas que a gente tem no CREPEM, e não só falando de tela, falando de outros assuntos também, é com a educação parental, que a gente tenta chamar esse cuidador, esse responsável por essa criança, por esse adolescente, no caso do CREPEM com deficiência, a respeito de ferramentas de cuidado, de instrumentalização do cuidado, de aumento do repertório desses sujeitos a respeito da condição daquela criança, a respeito da condição daquele jovem, daquele adolescente. Então, um pai e uma mãe que tem um filho que faz uso abusivo de tela, eles precisam passar por um processo de educação parental, enxergar que aquele uso abusivo, quais os malefícios que isso está trazendo, né? A gente tem visto um aumento, inclusive, dos crimes digitais sendo praticados por jovens e adolescentes de classe média, né? Classe alta, né? Então, assim, a gente está saindo desse lugar da criminalidade, do furto, da criança da periferia que furta ali para ganhar aquele dinheiro específico, para comprar aquela coisa especificamente. A gente está lidando com uma geração que está tendo acesso a crimes digitais de alta complexidade. Então, esses comportamentos, eles precisam ser esvaziados dentro dessas rotinas. E a música, ela é uma ferramenta já comprovada pela neurociência, né, de estímulo a essas alterações neuronais e de mudanças comportamentais. Então, tanto a prática orquestral que a Orquestrando a Vida oferece no ensino de música, e quanto as terapias, elas podem ser grandes aliadas nesse processo. Sara, você falou antes da gente começar a gravar, só lembrando, pessoal, que a gente está exibindo esse programa, mas a gente precisou gravar antes. Então, mas a Sara lembrou que em abril é o mês da consciência do espectro autista. Dia 2 de abril é o dia da conscientização do autismo. Dia 2 de abril. E em abril a gente passa o mês falando sobre isso. Essa consciência é importante a gente falar. A partir do momento que vocês começaram a divulgar o CREPEM aqui na cidade de Campos, qual é a impressão, o que aconteceu nesses primeiros dias? Interesse, procura, busca, telefonemas, que a gente botou a notícia no ar e bombou nas nossas redes sociais. Você foi o responsável por isso. Foi o primeiro a dar? Sim. E bombou, assim, eu vi um monte de comentário, assim, engajou interesse, talvez por isso, que todas as famílias, de alguma forma, estão enfrentando essa dificuldade ou essa falta de informação.
e também buscando apoios, terapias, né, de desenvolver melhor essa criança, desenvolver melhor o relacionamento de família, de escola. Que impressões vocês têm nesses primeiros momentos e o que o CREPEM se propõe, né, em termos de atividades, de consulta? Qual é a rotina que você deve instalar a partir daí? Então, a gente já começa com demanda reprimida, né? Muita gente. Muita gente. A grande maioria da busca dos usuários são famílias com crianças e adolescentes dentro do espectro autista. Então, o autismo ele vem como busca primária, né? Assim, as famílias, pessoas com autismo. Nós temos também pessoas com síndrome de Down, crianças com outras condições, mas o autismo ele acaba sendo a maior procura dentro do CREPEM hoje que nós temos, né? Então, a equipe inicial do CREPEM sou eu e mais 2 musicoterapeutas, a Ellen Paz e o Vinícius Martins. Então, a gente trabalhou dentro dessa propositura das anamneses, recebemos as famílias para fazer a anamnese, tanto por parte social, com assistente social do Orquestrando a Vida, quanto por parte da clínica da musicoterapia especificamente. Então, esses usuários estão sendo divididos nos atendimentos em grupo ou atendimentos individuais, dependendo da demanda de complexidade de cada caso. E uma das nossas demandas também é a formação de grupo de mães, né? Que quando eu digo grupo de mães é porque estatisticamente a deficiência é vivida pelas mães. Há um abandono por parte dos genitores, dos pais, muito grande. Então, a gente vê muitas dessas mulheres vivendo essa maternidade solo com a sua criança com deficiência, né? A gente tem pesquisas e estudos que mostram que o estresse que essas mulheres passam nesse cuidado e na falta das políticas públicas voltadas para essa população, ele é um estresse assemelhado a soldados em guerra. Então, a gente vê um alto índice de doenças, de condições e doenças psiquiátricas, psicológicas, de sofrimento ativo ali dessas mulheres com essas crianças e essas famílias. Então, dos braços do CREPEM são também esses grupos de acolhimento a essas mulheres, que precisam ter um lugar de escuta, precisam ter um lugar ali para nomear suas emoções, para se enxergarem, se verem para além de cuidadoras de uma criança com deficiência. Ô, Johnny, a ONG já trabalha há muito tempo com pessoas de periferias, enfim, de vulnerabilidade, enfim. Esse projeto, por exemplo, ele abrange pessoas que podem pagar e pessoas também que não podem pagar. Que apoios vocês têm, por exemplo, para incluir pessoas que têm essa necessidade, embora a equipe ainda seja reduzida, né, e está num embrião, digamos, está começando, mas eu acho que a tendência é ampliar. Que expectativa vocês têm de tentar receber o máximo de pessoas dentro das possibilidades, de quem tem ou de quem não tem também condição de pagar, embora eu acho que você pode explicar depois melhor, dessas diferenças, né, de um projeto que seja apoiado pela iniciativa pública ou privada, né, como se chega, como se oferece um serviço dentro dessas limitações ou possibilidades. Hoje, esse processo, os sonhos já estão se misturando, né? Na realidade, a gente está começando tudo, não é? Os nossos sonhos são bem maiores de atendimento. A gente está visualizando até outro espaço, né? Porque vai crescendo. A demanda da Orquestrando a Vida também é muito grande. Já atende, hoje a gente está indo para bairros, distritos, São né? quantas pessoas hoje atendidas? 400 e pouquinhos. No total? No total. Uhum. Então, a demanda é muito grande da Orquestrando a Vida. A gente também sente necessidade de um espaço onde o atendimento do CREPEM pode ser, né, melhor desenvolvido. A gente já visualiza o espaço, estamos buscando apoios de empresários para que faça crescer conosco isso, até para crescimento
da própria equipe, que hoje já é ainda... É claro que o CREPEM de Brasília dá toda essa assistência, né, Sara? Mas nós temos profissionais que a Orquestra na Vida precisa estar cumprindo o seu papel financeiramente. Então, a gente busca crescer até porque Campos precisa de um atendimento como o CREPEM oferece. A gente sente essa lacuna na sociedade, embora já tenha muitos movimentos, né, Sara, já desenvolvidos na cidade, mas o CREPEM ele vem para suprir uma necessidade muito grande dentro da sociedade. A ONG recebe pessoas fora de Campos também? Vocês têm de outros municípios aqui? Sim. A gente recebe de Cachoeiro, Cardoso, Macaé, agora não, São Francisco, sim, São João da Barra. Macaé por que agora não? Não, porque os alunos que estavam já não estão mais, só aí, nesse setor. Né? Mas vocês têm unidades aonde, além da sede aqui na área central? Então, a gente tem uma unidade em Travessão, que é um grande núcleo. Travessão é uma cidade, né? Eu falo que já tem vida própria. Eu estive lá hoje, inclusive. Está dentro da região metropolitana de Campos. Então, mas cada núcleo tem a sua característica de acordo com o bairro ou o distrito que está inserido. Vocês estão em Travessão? É Terra Prometida, que também tem outra característica, que Terra Prometida, para quem não sabe, fica na Codinha, o antigo lixão, aquela parte ali, eu tenho um núcleo forte ali também. Tem na Matadouro, Portelinha, que é um desafio. As crianças são maravilhosas lá, nos acolhem muito bem. Temos em Morrinho, que fica ao lado do convento também, e o recém criado núcleo. Recentemente em Custodópolis, que a Telecom, no caso, está nos ajudando e alugando essa casa para que seja desenvolvido o projeto. 400 alunos e quantos profissionais envolvidos no ensino? 42. 42. Ô, Sara, queria que você falasse um pouco da experiência de Brasília. São 5 anos em Brasília, ligada lá à Faculdade Teológica Batista. O que você pode contar do que aconteceu em Brasília em termos de atividades, resultados, número de pessoas atendidas? O que você pode falar? Então, o CREPEM em Brasília, ele também começou com demanda reprimida, porque a musicoterapia ela ainda não é uma terapia que está integrada diretamente no SUS, não são todos os municípios que possuem, né? O Distrito Federal, por exemplo, não possui a musicoterapia dentro do Sistema Único em atendimentos de intervenção. A gente só tem em Brasília dentro do Hospital da Criança, né? E aí o trabalho é específico com crianças que estão ali internadas, né? Então a gente não tem na assistência social, não tem no Sistema Único de Saúde. Então a gente começou a perceber, a gente lidou com 2 demandas. Primeiro, que era a formação profissional por meio da pós-graduação desses alunos, que a gente precisava de um campo de estágio e um campo de pesquisa, né? Então, surge a ideia desse centro de referência, pesquisa, extensão e musicoterapia. E quem atender? Então, vamos atender quem nunca teria acesso à musicoterapia. Uma sessão de musicoterapia, ela não é uma sessão de baixo valor, é uma sessão relativamente cara, né? Os valores variam de estado para estado, território para território. Tem uma média de quanto? Por exemplo, em Campos, hoje, as sessões variam de R$180 a R$200 por sessão. Então, você pensa aí que a criança vai fazer 4 sessões, 5 sessões mensais, não é um valor baixo. Pequeno, E essa criança não vai fazer só musicoterapia, ela vai fazer psicologia, vai fazer terapia ocupacional, ela vai fazer outras terapias, né? Então, a gente abriu, em primeiro lugar, em Brasília, em parceria com uma associação de pais de crianças com deficiência e começou a receber esses grupos. E daí a coisa cresceu muito, a busca, a procura. Brasília tem as regiões administrativas, né, as antigas cidades satélites, né? Então, o CREPEM ele fica dentro do plano piloto, na Asa Sul, ele é abrigado dentro do Colégio Batista de Brasília,
num anexo que o colégio possui. Então, a gente criou a clínica ali, por esse anexo. Então, as famílias vão até o plano piloto para ter esse atendimento, né? E a grande maioria dos nossos usuários em Brasília são pessoas que vêm das regiões administrativas. Ceilândia, São Sebastião, Gama. Pessoas que vêm de Goiás. Taguatinga, né? Taguatinga. Mas a gente tem também Padre Bernardo, tem algumas outras, Águas Lindas de Goiás, né? Então, a gente tem ali toda essa região do entorno do quadradinho de Brasília, né? Que a gente recebe. E tem todas essas pessoas que têm um atravessamento de serem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, são pessoas que estão dentro do CRAS, né? Estão dentro das políticas de assistência social, e esse atendimento é oferecido de forma gratuita. Você é musicista, né? Você é flautista, né? Quando é que você começa na música? O que te levou para a música? Você também tem prática de orquestra, e qual a diferença e por que você foi para a musicoterapia, e como, se é que pode conciliar, se consegue conciliar as duas atividades de musicoterapeuta e de ser instrumentista profissional? Eu comecei a estudar música criança porque eu era uma criança muito levada. Deixou de ser? Há controvérsias. Mas eu comecei a estudar música criança, os meus pais sempre me incentivaram. Também a igreja ainda é o lugar na sociedade que estimula a prática musical. Então, fazia aula de piano desde criança. Depois, quando eu era adolescente, eu sou do Rio de Janeiro, meus pais se mudaram para Campos. E aí eu fui estudar no Centro Cultura, né, fazer aula de piano. E aí descobri que lá tinha uma orquestra, eu queria tocar naquela orquestra, que minha irmã tocava violino. Que ano foi isso, você lembra? Nossa, não lembro. Século passado? Não, mas minha irmã era menor, né, e começou a tocar violino, fazer parte desse todo esse movimento. Eu fui tocar percussão na orquestra. Assim, tocava prato. Olha que... Aquela hora, assim, né? Que o pratista fica esperando o seu momento. Exatamente, de brilhar. Que a orquestra não quer ouvir. Então, mas era uma prática ali da infância e juventude, era muito divertido todo aquele momento. Muitas ali, viagens, né? Muitas viagens, né? Então, e daí comecei a fazer flauta transversa, comecei a fazer aula e entrei no ensino médio, comecei a estudar para vestibular, fiz vestibular para música, mas nesse momento Johnny me chamou para ser monitora ali das crianças. Então, começou a orquestra infantil, mais ou menos nessa época, e eu, junto com os demais colegas, dava aula ali nesses processos. Comecei a fazer o bacharelado em flauta, e então ia para o Rio, voltava, aquela vida estudando, dando aula, jovens, né? Músicos felizes, né? Energia, dormia no ônibus e acordava feliz para o concerto, sem problema. Hoje a coluna já não deixa, sim, né? Te entendo perfeitamente. Eu não sei disso. Não sabe. Mas esse lugar do ensino de música, principalmente para infâncias tão plurais. Boa expressão. Sim, infâncias plurais. Infâncias plurais, porque a gente não pode colocar a infância no mesmo pacote. Não, são infâncias plurais. Então, eu entrei em conflito comigo mesma, assim, nesse lugar de dar aula, muito jovem, e ver que, às vezes, aquele menino não sabia ler, escrever, e sabia ler a partitura. Incrível. E eu ficava assim, meu Deus, tem um buraco, uma lacuna, tem um buraco, o que está acontecendo, né? Isso me despertou para a educação, especificamente. Então, eu saí do bacharelado, fiz a licenciatura, e aí passei no concurso, fui ser professora de música na cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalhava numa escola que eu sou fã das minhas colegas de trabalho até hoje, a Escola Municipal Clóvis Bevilacqua, que fica dentro da quadra do Cacique de Ramos. Então, a gente atendia ali toda aquela comunidade ligada ao Complexo Alemão. Altamente percussionista. Totalmente, né? E também me deparei com outras infâncias. Sim. Né? Porque aí a gente também tem toda uma demanda de territórios, né? De cultura. E aí eu fui me apaixonando pelas infâncias. E aí eu conheci a infância com deficiência dentro de uma sala de apoio na escola. E aí, para mim, aquilo foi um choque, porque tudo que eu tinha aprendido como professora de música e toda a música de orquestra não chegava para aquelas crianças.
aquelas crianças elas eram destituídas da arte. A arte não fazia parte. Havia-se muita preocupação com outras questões. Com a estética, né? Musical, e com ganho de habilidades, assim, ele está comendo sozinho, ele pega no lápis, né? Porque são crianças que estavam ali com já na parte da deficiência. E a música chegava ali e aquilo me encantou. Porque eu não era fã da musicoterapia. Eu falava, esse pessoal que faz musicoterapia é o pessoal que não toca nada e foi fazer musicoterapia. Porque no conservatório... São os frustrados. Mas não conseguiram brilhar no prato. Mas no conservatório, por exemplo, a prática eu também fiz lá no Rio, no Conservatório Brasileiro, tinha a hora do intervalo e os musicoterapeutas eram uma tribo completamente diferente dos outros, dos músicos, né? de concerto, digamos assim, para ficar mais didático. Então eu tinha um preconceito com a própria prática da musicoterapia. E eu falei, gente, eu vou estudar isso, porque por uma premissa ética, eu não vou julgar sem conhecer. E eu acho que de alguma forma isso vai fazer sentido. E aí foi um problema, porque eu mergulhei de cabeça nisso. Assim. Então, E comecei, desde que me formei na musicoterapia, eu já tenho 16 anos atuando na musicoterapia. 16 anos? Né, assim, de forma mais integral com a musicoterapia e educação musical para pessoas com deficiência também. Em Brasília, eu estava na sala de recursos da Escola de Música de Brasília, né? Então, para mim foi muito mais democrático, sincero e deu sentido à música para mim. Interessante. Você falou uma palavra do preconceito e a gente fez aqui uma brincadeira que às vezes a gente fica meio medindo palavras, né, do grupo dos musicoterapeutas que ficavam assim meio... E a gente usa muito essa expressão autista, né, para definir ou para caracterizar pessoas que não estão dentro, né, daquele comportamento padronizado, né? Então são os que ficam à parte, ou mais retirados, ou das suas tribos, né? Que a gente usa essa expressão às vezes muito, eu acho que não levianamente, mas às vezes indiscriminadamente de classificar pessoas, né? Ou caracterizar, ou estratificar. Mas, por exemplo, pessoas que têm comportamentos diferentes, distintos do nosso, seja da nossa religião, da cor da pele, enfim, da classe social, do bairro, aí vai um leque amplo. A questão do preconceito, que passa por várias, né, camadas da sociedade, como, por exemplo, Cacique de Ramos é uma lenda, tal, mas há pessoas dentro do próprio Rio de Janeiro que não vão a determinados lugares do Rio de Janeiro. No Carnaval, eles até se encontram ali na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo, né? Mas depois, cada um por si, favela lá, Zona Sul e Zona Oeste acolá. Como lidar? Aí eu pergunto primeiro para você e depois para Sara Costa. Gente, desculpa, a gente é o cansaço. O preconceito, como lidar, atravessar, inclusive vocês, né, que trabalham com inclusão de pessoas já há tantas décadas, né, para um mundo considerado erudito, como é que você observa essa questão do preconceito e de se combater, de se trabalhar, né, os nossos preconceitos de cada dia? Então, uma vez nós fomos tocar no Copacabana Palace e nós fomos apresentados como uma orquestra de meninos da favela. E eu falei naquela época, ali tinham crianças felizes. Então, a sociedade mesmo rotula. Uma vez me procuraram um programa em que queria uma história muito triste para jogar no ar. Eu falei, eu não tenho. Eu tenho histórias felizes, de pessoas que se superaram, né? Histórias tristes eu não tenho. Então, eu digo que na Orquestra na Vida, eu não vejo muito essa questão do preconceito entre eles. Espaço para isso. Não, é porque... Mas nem, por exemplo, de ir tocar no Copacabana Palace, por exemplo, crianças que saem de uma periferia, né,
Barra Pesada ou de qualquer lugar do Brasil, mas vá para o endereço da elite, não só carioca, brasileira, né? O Palácio, o Copacabana Palace é um símbolo de status, né? Uhum. Existe também, ou não existiria também, esse olhar, tipo, esse é um lugar para mim? Eu acho, assim, claro, existe do próprio músico que saiu de uma comunidade e está indo para Nova York tocar, né? Existe. Será que é merecimento meu? Será que eu... Existe dentro dele, porque onde ele vive, ele aprendeu a ser como o pai, como a mãe, não que seja ruim, mas ele aprendeu a seguir aquele padrão. Então, ele mesmo não se acha merecedor, né? Então, existe esse encontro com ele depois, através da própria música, da superação dia a dia, que a gente falou no início, existe o merecimento da parte dele, que ele começa a se achar que realmente ele merece. Mas isso é um processo que lentamente ele vai conhecendo dia a dia na prática orquestral, porque ele vai tocar em grandes teatros e ele merece estar naquele palco, né? Como qualquer um merece. E ele vai ser aplaudido de pé pelas madames, pelos empresários. Eu creio que mudou muito. O processo que a gente começou até hoje é completamente... A sociedade acordou muito, né? É porque hoje, vamos falar, não existe privilégios mais. A dor chegou em todos os lugares. O processo doentio da sociedade não é só para quem mora na periferia. Talvez seja o processo financeiro de estudar em escolas que não estão preparadas, ou tantas outras, né, no sistema de saúde, de transporte, por isso que a gente está indo para os bairros e distritos, cada vez porque mais difícil, é mais difícil chegar até aqui. Isso é uma realidade geral, né? Então, assim, eu creio, diante disso tudo, que a sociedade mudou muito no olhar do que eu tenho visto acontecer em olhar de receber a criança, o respeito à criança, né? Mudou muito. Dentro da Orquestra na Vida é muito singular, que a gente vive dentro de uma sociedade que o merecimento é realmente daquele que está ali, mas a educação é igual para todos. Uhum. Então, se ele vai ser um Spala, ele é o merecimento dele, mas todos receberam a mesma educação de estar ali. É o que não acontece no mundo cá fora, né? É uma luta diária entre aquele que não tem esse processo e aquele que tem. A tal da bolha também, né? Acho que isso. Até ouvi a Jane Duboc, a grande, que já, né, cantou com vocês, né, em algumas apresentações, ela falando disso, que dentro de casa o pai era um poeta, um homem que era muito gentil, e ela achava que o mundo fora também era essa gentileza e essa compreensão. E quando você vai para outros lugares, não é bem assim. Rapidamente, como é que você observa a questão do preconceito? Então, eu acho que eu não tenho a visão tão esperançosa, mas eu acho que uma coisa aconteceu e tem acontecido, que é a questão do letramento das pessoas. Eu acho que os nossos jovens, a gente está falando assim de letramento racial, a gente está falando de conscientização dos sujeitos, né? Então, o preconceito ele existe, ele está aí, mas ao mesmo tempo a gente precisa... existem hoje políticas públicas, existem hoje movimentos, né, que vão dar repertório para que o sujeito se defenda desse preconceito. Então, por exemplo, você citou
que a gente fala que fulano é autista por ter um comportamento ali fora do que a gente tem de padrão dentro da sociedade. É uma conduta capacitista, e o capacitismo é crime. Né? Então, a sociedade andou um pouco para frente quando a gente começou a nomear as coisas. Né? Então, as injúrias raciais, os crimes de racismo, hoje é crime. Né? Eu preciso pensar como eu vou me referir a uma pessoa, eu preciso pensar antes de fazer uma piada, eu preciso pensar antes de falar. Então, e eu sinto que essa geração de jovens, eles estão muito mais aguerridos no sentido de talvez não normalizarem certas condutas. E eu vejo isso como um fator muito positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de dizer que o preconceito existe, as famílias que vivem a deficiência sofrem preconceitos de inúmeros lugares, desde a negativa das matrículas nas unidades escolares pela ausência de cuidadores, pela ausência dos mediadores, né? E aí cada estado e município dá um nome para esse profissional da educação que vai estar ali fazendo o acompanhamento, desde a inacessibilidade às terapias. A musicoterapia, ela está no rol das intervenções para pessoas com autismo. A musicoterapia vem nas revistas científicas como uma das principais intervenções para pessoas dentro do espectro, e a gente não tem essa oferta feita pelas políticas públicas. Então, por isso também surge o CREPEM, é um lugar onde o Estado não está chegando, né? Então, a gente não pode normalizar essas condutas e entender que são sofrimentos que esses sujeitos passam diariamente de direitos que são destituídos deles. Então, se um ônibus não tem o elevador para o cadeirante entrar, isso é uma conduta criminosa. Né? Omissão do Estado. E não é só a omissão do Estado, a população também precisa reivindicar. Não é só o cadeirante que precisaria fazer essa reivindicação. Né? Então, eu penso que algumas políticas públicas, alguns movimentos têm ajudado, talvez, algumas pessoas, os que têm talvez um pouco mais de interesse, a refletirem sobre algumas demandas, né? Mas que ele existe e continua latente. Infelizmente. Sim. Até que a minha palavra foi em relação aos alunos da Orquestra da Vida, não os alunos fora, né? Na realidade em relação ao CREPEM, né? Que exatamente eu concordo com você. Eu compreendi. Pessoal, vamos já caminhando. Daqui a pouco o pessoal da técnica, temos 12 minutos, é isso? Quantos minutos temos aí? Temos 8 minutos, então vamos aproveitar esses 8 minutos finais. O que um musicoterapeuta faz basicamente, se você puder resumir, quais são as atividades que são submetidos esses alunos, essas crianças? O que pode ser oferecido na prática para ajudar, auxiliar esses usuários? A musicoterapia, é importante até você citar o termo aluno, porque a gente não é aula de música, né? Então, é importante a gente explicar para as pessoas isso. A gente usa a música como recurso na intervenção terapêutica. Então, o nosso objetivo não é o ganho de habilidade musical. Nosso objetivo é o ganho de habilidade de desenvolvimento daquele sujeito. Então, uma criança não verbal, a gente vai trabalhar para que a música seja uma ferramenta expressiva para esse sujeito, né? Possa talvez incentivar e ajudar caminhos ali para que ele possa adquirir o comportamento verbal, né? Uma criança com comportamento disruptivo, comportamento autolesivo, a criança que se morde, que se arranha, que se machuca, por meio das intervenções com a música, com os instrumentos musicais, a gente vai tentar fazer o esvaziamento, extinguir talvez esse comportamento autolesivo, transformar, para que essa criança entenda que existem outros mecanismos expressivos que ela não precisa se morder, ela não precisa se machucar, né? Então, são exemplos aleatórios do que a musicoterapia pode fazer. Então, a gente recebe o paciente, vê qual é a demanda ali, a queixa daquela família, onde aquela família, aquela pessoa estão precisando de ajuda, de suporte, e a gente traça o plano terapêutico para alcance desses objetivos, que não são objetivos musicais, são objetivos de cunho terapêutico. Então, isso diferencia totalmente de uma prática educacional. Entendi. Né? Ô, Johnny, como é que você vê uma ex-integrante da ONG, da orquestra,
né, se torna um profissional da musicoterapia. E como é que você vê essa também necessidade desses profissionais, né, que nem todo mundo sai da orquestra, da ONG, passam anos e se tornam músicos profissionais. Muitos saíram e se tornaram, né, estrelas, inclusive, né, que são espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, mas muitos vão para outras áreas, né? Como é que você vê essa necessidade de terem outros profissionais, inclusive como musicoterapeuta, mas com uma boa formação, com uma boa educação, e mais especificamente desse profissional que você pode falar, né, a necessidade também desses profissionais no mercado de trabalho? Então, eu acho que a idade traz alguns privilégios, né? Não só as dores, mas as alegrias. Então, por exemplo, ter a Sara na Orquestra na Vida é desenvolvendo um trabalho tão precioso, tão importante. É assim, por demais, assim, emocionante, desde que a gente conversou. Aliás, em Brasília a gente conversava muito sobre, e eu sou fascinado por esse lado da musicoterapia, porque não há mais tempo para mim de fazer musicoterapia. Será? Não. Dentro da Orquestra da Vida, demanda, ainda bem que tem profissionais capacitados como a Sara. E o olhar da Sara, eu creio que o encontro com a Orquestra na Vida sempre abre um horizonte, a gente até já conversou sobre isso também. Quem passa pela Orquestra na Vida dá uma mexida em várias coisas. O lidar na sala de aula, o monitorar e ver a necessidade do outro, que vai muito mais além do que a gente, que desafia a gente tirar da gente, às vezes aquilo que a gente nem tem ainda, faz a gente entrar num mundo diferente. A Sara, a chegada da Sara, eu confio muito na capacidade profissional da Sara, no olhar dela. Eu sei que ela vai agregar muitos outros profissionais e para mim é assim, enquanto Orquestra na Vida, sou o mais velho da Orquestra. É assim, uma felicidade muito grande. E ver outros profissionais que Sara pode, amigos, e desenvolvendo em outras áreas. A gente sempre fala, para a gente, o mundo não precisa de excelentes músicos, precisa de excelentes pessoas. Pois eu citei aqui, rapidamente, a Deise, é uma advogada que passou por vocês, ela foi entrevistada aqui, o Iago Crispim, né, que é meu primo também, passou por vocês, a Isabela, que está na Bahia, brilhando lá, a irmã dele, que passaram pela Orquestra da Vida e cada um foi em rumo diferente, né? Como é que você vê essa necessidade dos profissionais? Você citou 2 musicoterapeutas. Como é que você vê essa demanda? Você falou que hoje, para ser musicoterapeuta, é preciso passar por uma graduação, a profissão foi regulamentada. Rapidamente, o que você pode falar? Então, a profissão foi regulamentada, agora 11 de abril é a data corte limite que a lei deu para quem se formou pela pós-graduação. Então, agora acabaram as pós-graduações só por meio da graduação, então a gente está agora na construção de um outro caminho na formação do profissional da musicoterapia. Nós já temos as universidades federais oferecendo, a gente tem musicoterapia na UFRJ, a gente tem musicoterapia na UFMG, a gente tem musicoterapia na Universidade Federal de Goiás. Então, a gente já tem várias universidades federais oferecendo curso, algumas particulares também. Então, a gente vê realmente aí agora uma mudança de cenário nessa formação profissional. E o que a gente vê muito é a demanda aumentando, a necessidade. Então, todo dia rola ali no feed do Instagram, tem clínica com vaga aberta para musicoterapeuta, porque realmente é uma intervenção que faz a diferença no desenvolvimento, inserida dentro de um contexto de equipe multi. E o nosso sonho do CREPEM é que o CREPEM, em algum momento, se torne um centro de referência, pesquisa, extensão em musicoterapia e demais áreas, né? Formação. Que ele seja ali um centro de referência no atendimento a pessoas com deficiência. O que é preciso, assim, basicamente... Me interessei. Qual é a característica desse profissional? O que precisa ter e ser para ser um musicoterapeuta? Ele precisa saber conhecer música, saber música. A gente não diz que seja uma música
digamos, de alta complexidade, um exímio instrumentista, mas ele precisa conhecer música, né? Ele precisa ter engajamento na área de saúde, porque na musicoterapia a gente estuda psicopatologia, a gente estuda a questão toda da neurologia, a gente tem disciplinas de saúde, tem disciplinas de música, então precisa ser alguém que dialoga com essas áreas. Pessoal, últimos momentos, tá? Rapidamente, a última pergunta que eu faço sempre aqui no programa. Qual é a música, qual é o artista que você mais gosta de ouvir e você também? Oh, meu Deus. Rapidamente. Posso falar na Universal? Mozart. Mozart. E você? Eu, hoje em dia, estou muito no Gilberto Gil. Gilberto Gil. Para ou ímpar vocês dois aí? Para o ímpar? Vai lá, vocês dois. Para o ímpar. A gente ímpar. Gilberto Gil. Você ninguém falou qual é para ou ímpar, ninguém escolheu. Rapidamente. Bom, ímpar. Pronto, ganhei. Você ganhou? Eu ganhei. Você ganhou? Par? Ela falou par. Eu contei 3 nos dedos. Então, Gilberto Gil, alguma música específica do Gilberto Gil que você goste? Gosto de Drão. Drão. Então, Drão fará a trilha sonora de Sara Costa durante a exibição desse programa. Quero agradecer muito a vocês dois, desejar muito sucesso nos projetos da ONG, do CREPEM, enfim. E estamos abertos, precisando da gente, né? A gente está aqui para dar continuidade a essa conversa, ok? Obrigado, muito obrigada. Pessoal, compartilhe essa entrevista. Até a próxima. Tchau.